Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui do Ensino Remoto 2020. Então nossa aula de hoje vamos falar sobre a tipologia de gráficos estatísticos, né? Então vamos colocar aqui os principais grafos que a gente utiliza na estatística, como o gráfico de setores, né? O gráfico de barras múltiplas, também o pictograma. Inicialmente vamos colocar aqui o gráfico. O gráfico estatístico, pessoal, ele é uma forma da gente representar os dados estatísticos. Ele tem como objetivo produzir em quem analisa as informações, a informação de maneira mais direta e objetiva daquele fenômeno que está sendo pesquisado ou estudado, tá? Então, os elementos do gráfico estatístico são os seguintes. Ó. Quando você olha para um gráfico estatístico, a primeira coisa que você deve verificar é aqui, ó, o título do gráfico. O título ele vai trazer algo muito importante, é uma informação importantíssima. Eu só posso fazer a leitura do gráfico quando eu vejo o título desse gráfico. Então o título geralmente ele é colocado nessa parte aqui. A legenda do gráfico ela fica nesse canto, né? No canto aqui esquerdo do gráfico, né? E ela traz informações importantíssimas. Muitas vezes vem com cores ou com marcações, né? E aqui também nós temos, olha, nessa vertical e nessa horizontal do gráfico, nós vamos ter os chamados eixos. Então você tem o nome desse eixo aqui, que vai indicar uma informação importante no gráfico, e eu tenho esse outro eixo na horizontal, né? E outro dado importante no gráfico é a fonte. Lógico, esses dados coletados, eles foram organizados no gráfico, então ele tem uma fonte de pesquisa, né? Então a fonte, geralmente, ela vem indicada aqui nessa parte do gráfico. Agora eu vou colocar para vocês, né, alguns gráficos que a gente vai trabalhar. Primeiro o gráfico chamado gráfico de linha. Por que gráfico de linha? Como o próprio nome já diz, né? Esse gráfico, ele traz uma linha geométrica, né? Que geralmente essa linha vai unir pontos, né, de informações que o gráfico traz. Então, esse gráfico aqui, ó, ele coloca, você está satisfeito em atuar na área prevencionista? Foi uma pergunta feita a alguns entrevistados, né? E aí eles responderam, né? Nós temos aqui essa legendazinha, tá indicando, ó, sim, muito, sim, pouco, estou insatisfeito. Então aqui nós temos três respostas que estão representadas por essas linhas. Aqui a gente pode analisar que a linha azul é a que apresenta assim, o maior percentual, a gente pode dizer, 68,11, né? Então esse é um gráfico de linha muito usado quando a gente vai falar de inflação, de PIB, né? Produto Interno Bruto. Olha, esse gráfico aqui, ele traz, ó, o título é a inflação medida pelo IPCA, IBGE, que o IBGE é quem fez a pesquisa, né? Nós temos aqui, ó, nessa vertical, chama-se acumulado no ano em percentual, e aqui nós temos os anos, né? Os anos. E aqui vocês observem que vocês têm uma linha, né, ó? Essa linha, ora ela sobe, ora ela desce, né, ó? Então nós temos alguns cumes, ó, aqui é um cume, aqui é outro cume, ó, outro cume. Então esses pontos significam inflação alta, no caso. Então se nós formos analisar esse gráfico, nós vamos ver aqui, ó, no ano de 2002, nós tivemos, ó, 12,53% a inflação, né? Foi aqui o ponto mais alto, como vocês podem ver. Depois cai aqui, ó, nós temos 10,67%. Já foi em 2015, né? Então, o ano que teve a mais baixa inflação, a gente pode ver aqui, foi aqui, ó, nesse ponto, ó, tá vendo? Ó? Em 1998, a gente teve 1,66%. Mais outro gráfico, o gráfico de barra ou colunas. Esse gráfico, gente, ele é representado por retângulos de mesma base, verticais ou horizontais. Você pode encontrar esses retângulos assim na vertical, ou eles podem vir assim na horizontal, tá? E os seus comprimentos são proporcionais aos seus respectivos dados. Por exemplo, esse daqui ele está mostrando a elevação de óbitos por acidente de 70 a 2011. Então nós vamos ver aqui, ó,
Nesse intervalo aqui, nesse período de 94 a 97, foi onde nós tivemos o maior número, né? Ó, a evolução de acidentes, né? Então esses meses, esses anos aqui, ó, eles são todos altos, tá vendo? Ó, vocês podem perceber pelos bastões aqui, pelos retângulos que estão representados aqui, né? Olha outro exemplo em que a gente utiliza o gráfico de coluna ou de barras, né? Aqui barras na vertical. Foi feita uma pesquisa para ver o desempenho dos estudantes, por exemplo, em matemática. Aqui a legenda nos ajuda a ler, né? Ó, onde tem essa corzinha é ruim, onde tem esse azul mais escuro, regular, bom e ótimo. Então, além disso, olha, ele auxilia aqui, ó, com os termos, né? Ruim, regular, bom e ótimo. Então, um gráfico muito preciso que nos dá informação. E aqui nós temos o eixo com o percentual e ainda em cima dos retângulos aparece a porcentagem. Por exemplo, o desempenho dos estudantes nessa turma, bom, por exemplo, foi 35%. Ruim, 15%. Já ótimo, 25%, que foi igual a regular, né? A pesquisa demonstra. Outro tipo de gráfico, gente, é o chamado gráfico de barras ou colunas múltiplas. É quando você vai ver um gráfico onde você vai encontrar mais de duas colunas com cores, geralmente com cores diferentes, como está mostrado aqui. Você quer comparar dois ou mais fenômenos ao mesmo tempo, então você pode usar no mesmo gráfico, né? Olha, aqui esse gráfico ele mostra acidentes de trabalho por idade e sexo no Brasil. Isso em 2011, né? Então a gente pode perceber aqui o seguinte, ó, os acidentes. Esse azul é homem, né? E aqui rosa é mulheres, feminino, né? O masculino e feminino. Por exemplo, se nós formos pegar aqui, ó, entre 25 e 30 anos, né? De 25 até antes de 30 anos. Nós temos, ó, mais homens morrem do que mulheres, né? Ó, a quantidade de homens chega a quase 90 mil, né? As mulheres um pouquinho acima de 30 mil, quase 35 mil. Né? Então esse gráfico ele traz assim duas informações importantíssimas, né? Ao mesmo tempo. Por isso que ele se chama gráfico de barra ou coluna múltiplas. Coluna múltipla já está dizendo, são várias colunas, né? Aqui a gente traz agora o histograma. O histograma, gente, ele é um gráfico, né, usado justamente quando nós trabalhamos com tabelas de frequência em classes, né, onde você vai ter intervalos abertos e fechados. Esse tipo de gráfico é muito usado na geografia, quando vai se colocar a questão da pluviosidade, né, quando vai se colocar a questão de umidade, toda essa parte, eles colocam esse tipo de gráfico aqui, porque lá você vai trabalhar com classes, né, a tabela de frequência é com classe. Como vocês veem aqui, os retângulos eles estão fechados, né? Colados um no outro. Ó. Isso é o que vai caracterizar o histograma. Diferentemente daquele primeiro gráfico que a gente viu lá de coluna, em que os retângulos eles eram separados. O histograma não. Ele é um gráfico que é usado justamente quando se trabalha com tabelas de frequências em classes. E também nós temos o gráfico de setores, muito conhecido também como gráfico de pizza. Ele é usado quando se deseja comparar um ou mais dados em relação ao total da amostra. Aqui nós temos um gráfico, ó, circular, também chamado de gráfico circular, onde ele vai colocar aqui a questão de acidentes trabalhistas por sexo no Brasil em 2011. Nós temos aqui masculino e feminino. Então, em 2011, nós tivemos um percentual de 71% mortes de homens e feminino 29%. Então, você veja aqui que o círculo aqui, né, ele vai ser fatiado, dividido, por isso que se chama gráfico de pizza, né? Porque ele tem aqui uma conformidade, né, como uma pizza, e você faz os recortes aqui. Essas partes aqui vão representar os percentuais em relação ao total da amostra. Olha aqui outro exemplo do gráfico de setores. Aqui o título dele é o principal meio de informação de acordo com a faixa etária. Foi feita uma pesquisa, né, para mostrar os meios de informação. Aí nós temos aqui, ó, cores e temos aqui percentuais. Nós só vamos ler essas cores aqui
através da legenda. Por exemplo, se eu olho só para esse verde e eu não sei que esse verde significa televisão, fica difícil, né? Por isso a importância da legenda, tá vendo? Então, olha, onde está esse verde é televisão. Então, televisão entra com quanto? 47%. A internet, 32%. Jornal impresso, 9%. E rádio, 12%. Lógico que esse gráfico está um pouquinho, não está muito atualizado, mas é só para mostrar para vocês essa questão aí. Outro tipo de gráfico, gente, é o chamado pictograma. O pictograma é um gráfico que está sendo muito utilizado. Ele utiliza, né, um visual bem bacana, porque ele vai trabalhar com figuras relacionadas ao tema. Trata-se de um modo atraente e sugestivo, que melhor vai falar para o público. Olha, aqui ele está mostrando quais são as partes do corpo mais afetadas, né? Por questões assim de questões de artrites, problema de músculos, né? Então aqui, ó, olhem bem, ele vai colocar aqui os membros inferiores. Aí ele usou o quê? Ele usou o pé, né? A perna aqui, o pé. Aí os membros superiores ele usou as mãos, né? Olha, o tórax e quadril, ele usou essa região torácica, e cabeça e pescoço, tá aqui. Então, por aqui você vai analisar quem é que é mais afetado, qual é a parte do corpo que é mais afetada por essas questões. Ó, aí a gente vai ver que são os membros superiores, né? As mãos, por exemplo, as mãos. Então aqui, ó, você conclui com esse dado, né? É um gráfico bem bacana. Eu vou mostrar outro aqui, ó. Ó, produção de veículos na empresa X no período de 2004 a 2007. Ele não quis botar aqui os números, ele botou os carrinhos. Aí ele ainda botou a legenda aqui, ó. Cada carrinho desse, cada carrinho vale 10.000 unidades. Então, se eu vou ler quantos carrinhos foram vendidos no ano de 2005, ó. No ano de 2005, quantos carrinhos foram vendidos? Se cada carrinho é 10.000, então, ó, 10, 20, 30, 40. Então, foram vendidos 40.000 carrinhos, né? Já se eu vou ver quantos carrinhos foram vendidos em 2004, eu vou olhar para aqui, ó. Eu tenho um carrinho, mais outro carrinho, e aqui só a metade de um carrinho. Então, ó, 10.000, 20.000 e 5.000, né? Porque aqui é a metade, então 25.000 carrinhos. Então é um gráfico assim bem estiloso, né? Porque ele traz uma figura, né? Uma imagem relacionada ao tema que o gráfico está abordando. E aqui também nós temos, ó, outro exemplo de pictograma. O número de usuários das redes sociais no mundo, né? Assim, em termos de milhões. Então a gente vai analisar aqui, ó, olhando para esse gráfico, vocês veem aqui que nós temos o quê? Os símbolos das redes sociais, né? O Facebook, né? O YouTube, o WhatsApp, né? O Messenger, o Insta, né? O Twitter. E aí você vai fazer o quê? Se eu for olhar aqui por esse gráfico, eu vou analisar aqui. O Facebook lidera, né? O número de usuários. 2,23 bilhões, né? De usuários. 2,23. Em segundo vem o YouTube, né? Junto ao WhatsApp aqui, ó, 1,5 bilhões. Então esse gráfico também é um gráfico um gráfico pictórico, é um pictograma. Você vê que ele traz aqui o desenho, né? Do que está se tratando, né? Em relação ao gráfico que está sendo abordado. E aqui, gente, nós vamos exercitar um pouquinho. Vamos fazer um estudo aqui desse gráfico. Como é que a gente trabalha com gráficos nas questões de Enem, nas questões de concurso. Ó, essa questão aqui foi uma questão que já caiu no Enem, muito interessante. Ele diz assim, ó, a legislação de trânsito brasileiro considera que o condutor de um veículo está dirigindo alcoolizado quando o teor alcoólico no seu sangue excede 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. Quer dizer, para cada litro de sangue, se tiver um excesso, ó, excede 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. Então, se você tiver acima de 0,6 gramas de álcool no litro de sangue, você já é considerado alcoolizado, né? O gráfico abaixo mostra o processo de absorção e eliminação do álcool quando o indivíduo bebe em curto espaço de tempo de 1 a 4 latas de cerveja. Então, olhe bem. Olha a legenda aqui, olha a legenda.
Esse sinalzinho, esse triângulozinho laranja quer dizer uma lata de cerveja. Esse quadradinho verde, 2 latas. O triângulo pintado de vermelho, 3 latas. E o azul, 4 latas. Então, olha, se o condutor bebe só uma lata de cerveja, olha, quando ele bebe uma lata de cerveja, aí o tempo vai passando, ó, porque aqui vocês veem que tem um tempo em horas, tá vendo? Ó, quando ele bebe uma lata de cerveja, a quantidade de álcool no sangue dele não vai atingir o 0,2, olha, não atinge 0,2, ela chega mais ou menos aqui, aí vai passando, ó, a 1 hora ela tá caindo, ó, tá vendo? Ó? Quando chega mais ou menos a 2 horas, ele praticamente tem 0% de álcool no sangue, né? Então, beber só uma latinha não vai exceder os 0,6, né? Agora, se ele beber 2 latinhas, ó, com o passar do tempo, ó, 2 latinhas ela vai atingir até a metade aqui, ó, e quase chega em 0,5, mas ela chega aqui aí ela começa a descer, ó. Aí só depois de 4 horas, ó, é que o teor alcoólico vai deixar de existir, né? Agora, se ele beber 3 latinhas, ele bebeu 3 latinhas, aí, ó, o teor alcoólico vai subir, ó, até 7, tá vendo, ó? Aí depois é que ele vai caindo. Para esse álcool zerar, tem que chegar aproximadamente o quê? De 5 a 6 horas. Já se ele tomar 4 latas, aí o teor alcoólico vai subir, ó, acima de 0,8 e vai demorar em média 7 horas para ele poder tirar o álcool do sangue. Aí agora ele diz assim, ó, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, o álcool é absorvido pelo organismo muito mais lentamente do que é eliminado. Olhem bem, o álcool é absorvido pelo organismo muito mais lentamente do que ele é eliminado? Sim. Olha, em menos de 1 hora, se eu tomar uma lata de cerveja, ó, ela vem até aqui, ó. Aí depois, ó, para cair, ó, veja que ela demora. Do mesmo jeito, ó. Aqui, ó, para cair ela demora muito tempo. Então, o álcool é absorvido mais rápido, né? Não, o álcool é absorvido pelo organismo mais lentamente do que ele é eliminado, certo? Né? Agora, 2. Uma pessoa... Ó, o álcool é absorvido pelo organismo muito mais lentamente do que ele é eliminado. Não. O álcool é absorvido mais rápido, né? Aí ele demora mais para eliminar. Foi uma inversão aí. Vamos corrigir. Ó, ele é absorvido mais rapidamente. Então, essa primeira aqui, ela tá errada, né? Vamos para a segunda. Uma pessoa que vá dirigir imediatamente após a ingestão de bebida pode consumir no máximo 2 latas de cerveja. Ó, se ela vai dirigir, ela pode consumir até 2 latas. 2 latas é o verdinho. Ó, se ela consumir 2 latas, ela vai chegar até aqui. Ela não atingiu os 0,6. Sim, então pode. Essa aqui tá certa, né? Terceiro, se uma pessoa toma rapidamente 4 latas de cerveja, o álcool contido na bebida só é completamente eliminado após se passarem cerca de 7 horas de ingestão. Gente, se ele tomar 4 latas, ó, aí vai subir aqui acima de 0,8, ele vai estar alcoolizado. E esse álcool só vai cair, ó, depois de 7 horas de ingestão. Então a gente conclui que essa alternativa 2 e essa 3, elas estão corretas. Então estão corretas quem? A 2 e a 3 apenas. Olha que questão interessante, né? Vamos agora para outra questão. Há vários índices que medem a inflação no Brasil. Um deles é o IGP-M, né, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, medido pela Fundação Getúlio Vargas. Analise o gráfico de coluna a seguir. Pronto, aqui nós temos uma situação de um gráfico. Aqui ele mostra, ó, aqui tem o 0, né, ó, aí vocês veem que tem aqui um eixo na horizontal e o eixo na vertical. Aí nós temos aqui, ó, essas colunas, né, e temos aqui umas colunas para baixo. Ó, se tem um 0 aqui, essa parte aqui é negativa, né? Então ele diz assim: de acordo com os índices do IGP-M, responda: em que meses a inflação foi crescente em relação ao mês anterior? Ó,
crescente em relação ao mês anterior. Se eu olhar aqui, 2,33, 2,8. Aqui não foi crescente, não. Nesse mês aqui, ela foi diminuir, né? Do mesmo jeito aqui, ó, ela diminuiu aqui também. Aqui também ela diminuiu, né? Aí aqui, ó, eu tenho menos 0,26 e aqui eu tenho menos 1, né? Ó, menos 0,26 e menos 1. Houve também aqui uma queda, né? Não houve um aumento aqui, não. Aqui de menos 1 a menos 0,4, aqui a gente já vai perceber um aumento, né? Aqui, ó, aqui houve um aumento, né? Ó, comparado com esse aqui anterior. Esse aqui houve um aumento comparado com esse. Aqui já houve uma queda. Aqui já houve um aumento, né? Aqui também já houve um aumento. Aí em que meses foi decrescente? Decrescente. Diminuiu, né? Em que meses foi decrescente? Olha, a gente tem aqui, ó, inflação decrescente aqui. Ó, daqui, ó, daqui até aqui é decrescente, né? Aqui já é crescente, ó, tá subindo aqui, tá crescendo, ó, aqui tá crescendo também. Aí, qual foi a inflação máxima no período? A inflação máxima no período, inflação máxima foi essa daqui, ó, né? No período de janeiro, por exemplo, primeiro semestre, né? A inflação foi máxima aqui. Já no segundo semestre de julho para lá, ó, o máximo foi aqui. Qual foi a inflação mínima no período? A inflação mínima no período foi essa, né? Ó, essa daqui. E se eu for comparar aqui no segundo semestre, a inflação mínima, ela ficou nesse trecho aqui, 0,38, essa daqui, né? 0,42 negativo. Em que meses houve deflação? Deflação, gente, é quando a gente tem inflação negativa. Os meses que houve deflação foi aqui, ó. Maio, junho e julho, tá? Agora, analise o gráfico de linhas a seguir. Esse gráfico aí, olha o título dele. Safra brasileira em grãos. Isso em milhões de toneladas, né? Olha, a safra brasileira. Então, nós temos aqui um gráfico de linha, olha, como vocês podem ver, né? Você tem aqui, olha, em 95, quanto foi a safra? Foi 79,4 milhões de toneladas, né? Aí aqui do mesmo jeito. Aí ele diz assim, olha, qual foi a maior safra? A menor safra. A menor safra. Se eu for olhar aqui para os valores da safra, aqui vai ser a menor, essa daqui, né? Olha, 73,6 milhões. Milhões, né? Então a menor safra foi esse. O ano que ocorreu foi 96. E se eu fosse transformar isso aqui em quilograma, aí, gente, isso aqui está em toneladas. Ó, isso aqui seria 73,6 milhões de toneladas. Eu teria que multiplicar isso aqui por 6 zeros. E depois multiplicar ainda por mais 3 zeros para dar em quilo. Porque uma tonelada vale 1000 quilos, né? Aí o outro. Qual foi a maior safra? A maior safra foi essa daqui, ó. 123 milhões de toneladas. Aí se eu quisesse isso aí em quilo, eu ainda multiplicaria isso aí, 123 milhões, com 6 zeros na frente, com 3 mais 3 zeros, né? Porque multiplicaria por 1000. Em que ano a safra decresceu em relação ao ano anterior? Ó, esse aqui, 96, ela diminuiu, né? Decresceu quer dizer que ela diminuiu, né? Aqui não, aumentou. Aí diminuiu aqui, ó, 98 em relação a 97. Aumentou. Aí aqui 82,3 para 83, subiu. Aqui diminuiu, né? Ó, decresceu, 2002 para 2001 e aqui aumentou.